Então vamos discutir um pouco a questão da fratura do rádio. Ela é muito mais comum, né? É a fratura mais comum. Então, responde por 25% das fraturas do membro superior, o atleta, né? Tem dois grupos, né? O adulto jovem, normalmente ele mais sujeito ao trauma de alta energia, idoso, baixa energia, relacionado à fragilidade óssea, aquele esquema clássico da fratura do rádio. Então, tem uma questão sobre a idade, o esporte também. Pessoas mais jovens na fratura do rádio são mais comuns em crianças, isso relacionado ao esporte, né? Então, o esporte produz fraturas de rádio nas crianças, principalmente. São 1/3 das fraturas relacionadas ao esporte, né? São na criança, e é o rádio mais comum. O adolescente já são 23%, mais ou menos, das fraturas. E no adulto vai caindo. Vai caindo porque o adulto faz menos esporte, também menos sujeito a esses esportes que causam as fraturas, né? E começa a ter aquele outro perfil de fratura, que é a fratura relacionada ao trauma e a fragilidade óssea. Em relação à modalidade esportiva, também tem trabalho relacionando, quer dizer, tem algumas modalidades que são responsáveis pela maioria das fraturas do rádio. O futebol é a principal delas. É um trabalho mundial, né? Mas tem outros também, em trabalhos internacionais, entre os esportes que não praticam aqui: snowboard, patinação. Mas o futebol mundialmente é o mais comum, e principalmente no amador. Então, o amador é o que é mais submetido ao trauma com fratura do rádio distal, né, do que o profissional. Aí, esse aqui que me ajudou é o Leandro. O caso do Leandro, a apresentação também, Leandro que fez. Ele botou esse negócio aqui. Esse é o Ceará, aquele cara, aquele comediante, né, fez a fratura do rádio jogando uma pelada. Isso ficou famoso na época, todo mundo viu isso aí. Foi um argentino que deu uma entrada nele, né? Na pelada do futebol aí, ele fez a fratura do rádio distal, é um exemplo, né? Então, mostrando um caso aí pra gente discutir. Pô, podia ficar o pessoal da outra mesa? Queria o Gabriel. Eu tô no Pedro, que eles quase não discutiram na outra mesa. Eu vou botar vocês aqui também, pô. Entra aí também, ó. Pra poder aproveitar uma coisa. Um caso, vamos discutir coisa bem simples, gente, que a mesa só tem 20 minutos. Né? Mas vamos discutir aí as coisas, né? Então, eu queria começar, de repente, até começar com o mais novo aí. Pedrão, isso aí é um garoto, né? 50 anos de idade, é um garoto. Jogando futebol. Teve essa fratura aí há 5 dias, né? O que você acha, bicho? Quer que fale desde o início? O que você acha da fratura? Como é que seria a sua conduta, assim, a princípio? Depois eu vou passar para todo mundo aí. Vai todo mundo falar. Então, aí a gente observa, né? A gente observa ali que tem uma fratura do terço distal do rádio. E também tem acometimento ali exatamente da estiloide da ulna, né? No perfil a gente consegue visualizar ali assim que tem um desvio dorsal, tem uma perda ali, né, do tilt volar. Aí, ainda mais ali assim pelo perfil do paciente, é sempre importante a gente fazer a avaliação sempre da imagem pré, não nesse caso, né, que habitualmente se já chegou a imagem pré ali assim, mas até aqui no INTO era muito comum como uma emergência de porta aberta, né, uma emergência referenciada. Às vezes já chega manipulado, né? Já foi ali, então é uma coisa importante a gente avaliar a radiografia pré-operatória, assim, a radiografia primeira incidente, a primeira radiografia é feita logo após o trauma, mas a meu ver é uma fratura de indicação cirúrgica, né? Eduardo, concorda? Alguém é conservador aí na mesa? Alguém conservador? Do jeito que está aí, não, mas se reduzisse aí e conseguisse melhorar essa redução, até dá para levar no gesso, mas não seria minha conduta inicial também, não. Reabilitar o quanto antes. Chegou lá, 50 anos de idade, com essa radiografia inicial, né, sem imobilização, sem nada. Mas uma tentativa de redução aí conseguiu melhorar ali o... Se fosse 85 anos. Ah, sim. Se fosse 85 anos. Eu ia falar exatamente isso, com 80 anos, talvez não operasse. Tá certo. O que eu ia falar também é o seguinte, esse é para quem não está em emergência e tal, esse é o único tipo de fratura que ainda chega para o cirurgião de mão, porque essa fratura em cisalhamento articular, mínimo fragmento, e o ortopedista tem medo. Ou então já chega com a sequela, né? A redução mal feita, pino intraarticular, ou o cara tem medo e não faz, aí manda para o cirurgião de mão. A fratura moleza de mão não vem mais. Deixa o Gabriel falar aí. Eu ia comentar.
O meu comentário era por aí também, né? Porque essas fraturas muito justas-articulares, a primeira pergunta é, precisa ou não operar? Essa fratura é instável, então, teoricamente, se a gente não tenta tratar conservador, isso tende a falhar. Só que a segunda pergunta é se eu vou operar, o que eu vou fazer, né? Porque essa aí... Vamos raciocinar aos poucos. Então, olha aí. Ele resolveu se operar, botou esse paciente em sala, fez uma anestesia. E aí, com a redução, ficou essa maravilha. Eu até falo, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês vão comentar, mas eu vou falar adiantar, que eu sempre, quando faz uma redução incruenta e tal, usa a cortical volar como degrau, né? Então ele botou o dedo aqui, isso aqui é a casa do Leandro, o Leandrão que fez. Então ele apoiou aqui muito bem o polegar aqui, para manter essa redução aqui bem anatômica, e conseguir a redução da fratura usando essa, como se fosse uma dobradiça ali, a cortical volar. Tá ótimo. E aí? Bota gesso? Não sei se você fez, mas eu acho que nesse caso, quando fratura assim, muito justa articular, você tem que fazer um TC, porque se você for fazer essa manobra aí no centro cirúrgico, sem ver se tem um fragmento do canto volar ou do canto dorsal, você vai destruir isso aí, velho. Entendeu? Bom, sugestão do... Fazer um TC. Para esse tipo de fratura, eu acho obrigatório. Alguém mais acha obrigatório TC? Eu faço também. Eu acho, não é que é obrigatório, é que é de fácil acesso hoje em dia. Hoje o exame não chega a levar 1 minuto para fazer uma tomografia do punho nos aparelhos que tem hoje. Sim. Toda emergência tem tomografia. Acho que vale a pena. E faz rápido. Hoje é um exame corriqueiro, né? Esse paciente não foi feito, né? A TC não, né? Não. Tá. Então, serviço público. Não sei. Era? Se for privado. Privado? Não, só para falar. Se fosse público. Na nossa época de UERJ e época de residência da UERJ e do Lourenço, a gente tinha reduzido aí, passava 2 fios, ficava uma maravilha, tá? E tratamos diversos assim, ficaram bem por muito tempo. Aí, eu botaria outro. Eu acho que o professor Márcio Malta está aí? Já foi embora. Eu estava... Falta mais um. Então, algumas coisas que se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que se você fizer isso aqui, eu botei porque isso aqui está muito claro, para os mais novos. Fazer uma redução incruenta e imobilizar um paciente num gesso, é óbvio que isso aqui vai perder, porque olha só o que ocorreu, né? Tem uma clara falha, impacção óssea dorsal ali. Então, isso vai ter uma perda secundária. Se tem uma coisa que a gente aprendeu na fratura do rádio, foi isso. Quer dizer, se reduzir e imobilizar, isso aqui vai perder de novo. Isso não adianta. Mas o Eduardo falou uma coisa importante. A fixação percutânea, esse caso ainda se encaixa. Então, e é mais não fácil tá botar uma placa angulada. Olha só. Não, e pensa que você está lidando com um atleta, que também essa discussão cabe. Agora, vamos botar um gesso, um pino gesso no atleta, ou vamos botar outro material de síntese? Então, o pessoal do Sul, o Sirena, que esteve aqui com a gente na live, o pessoal faz muito isso, passaria 3 fios e parafuso percutâneo. 3 parafusos percutâneos ali. Um vindo da estiloide, um vindo... Eu acho que para esse tipo de fratura, eu acho que é uma opção também. Em vez de você deixar o pino, você quer mobilidade precoce, já passou os fios, pega 3 parafusos percutâneos ali onde pegou e acho que pode acrescentar alguma coisa, você deixa o cara sem material de síntese e segue a vida. Né? A discussão de botar justa articular. Que se você traçar uma linha vertical passando pela linha d'água no eixo do rádio, você vai ver que essa fratura ela está além da linha d'água. Sei. Eu acho que eu não conseguiria colocar nenhum material de síntese nessa posição. Eu não conseguiria. Então, para mim, sendo uma fratura cirúrgica, a única coisa que eu saberia fazer aí é fixar com fio. Seja num atleta ou em qualquer um. Aí entra Se fosse um idoso, eu aceitaria deformidade. Se fosse num jovem, seja ele atleta ou não, isso. Aí vai a discussão. O fato dele ser um atleta amador de futebol, muda alguma coisa se ele fosse um cara nerd, sedentário? Muda alguma coisa a tua indicação? Muda a tua técnica? Ô, Sandro, assim, meu pai vai fazer 84 anos. No meu pai, que gosta de ir à academia todo dia, etc e tal, eu operaria ele com placa parafuso, tá? E enxerto ainda. Eu acho que todo paciente que tem falha óssea, não quer dizer que você vai enxertar. Você tem que entrar, às vezes, para isso. Já aconteceu comigo várias vezes de eu fazer a fixação com uma placa e não corrigir o defeito articular.
E ali na hora o que me salvou foi o enxerto. Levantei a superfície articular, enxertei É um e grande corrigi. macete, né? Tá? O degrau articular que levanta frequentemente é o enxerto. Bom, então vamos lá. Eu passei já do pino, né? Tá o pino aí. Seria uma opção também, na minha opinião, eventualmente, especialmente na realidade, então, da maior parte dos nossos pacientes, que é a realidade do serviço público, ele seria muito bem tratado também com fixação percutânea, mas obviamente com mais pinos, porque ocorre frequentemente uma perda ali secundária, né? Então, para minimizar a perda secundária, usaria. Mas aí a opção foi usar uma chance. Aí entra a situação. Como é que você vai fazer? A placa. Então, aí vou passar mais rápido, senão a menina já me levantou há um tempo aqui, acho que eu já estou passando do tempo. Aí, macete aí, como é que faz? Aí a gente bota uma placa no furo oval e tal, aí vai levar o osso contra a placa, né? Vou usar a placa com um mecanismo de redução indireta, mas o Gabriel já cantou a pedra. Cara, essa fratura é muito distal. E aí, algum cuidado especial? Oi? Essa aí. Aí o Marquinhos cantou a pedra ali, uma ideia, né? É a placa UFPL. No caso é essa placa aí. E outro macete, como é que vai fazer para trazer aquele rádio? Como é que vai fazer? Porque o rádio, você vê que está ali com o pino, nessa incidência, você vê que a placa vai ficar com som aqui bem positivo, né? Oi? Algum macete aí, outro? Como é que faz para trazer ali aquele osso um pouco aqui para cá? Tem alguma ideia? Você pode fazer a técnica de capange, né? Mas só que... Capange, é uma ideia. Fica muito cominuído, né? Então, muitas vezes, você não consegue... Pode ser cominuído. Esse caso talvez não fosse, mas frequentemente é cominuído. Mas o capange é uma ideia. Para trazer o fragmento para contra a placa, para você resolver o sangue. Porque a causa do sangue principal é a falta da redução volar, né? Então, você vê que a redução volar aí já deu uma cedida, não está legal. Então, tem que melhorar um pouco isso. Como é que pode fazer? Pode fazer com capande, eu gosto muito, faço muito, é meu método predileto, mas uma outra ideia, porque esse caso é do Leandro, na verdade, né? Mas essa ideia também é boa, de usar um cortical distal, ainda mais esse osso melhorzinho, nem que seja provisório, pode não dar pega, aí pode acontecer isso, você pode entrar lá no buraco, não pegar nada, né? Mas é uma ideia. Eu acho que foi isso que ele fez. Eu vi essa imagem, eu nem falei com ele. Ô, Leandro, estava íntegro dorsal ali, deu pega esse parafuso aí? Não, mas é porque ele furou. Isso aí é para documentar que ele documentou, ele botou e documentou que ele furou num lugar legal. Deve estar até testando ali com o medidor, né? Com certeza. Senão vai intraarticular fácil. Aí ele usou essa placa mesmo, que é a FPL, que permite botar distal. E tem esse sulco aqui, né? Que permite, teoricamente, eu acho que ele ficou um pouco. O NAR talvez não tenha coincidindo aí um pouco. Acho que é uma coisa mais teórica. É mais importante dessa placa ela ser bem polida e ser bem uma rampa, que ela, realmente a borda dela é bem interessante para proteger as partes moles. Mas eu não tenho certeza se o flexor é tão seguro assim, né? Sandro, eu vou fazer uma crítica aqui. Acho que está ótimo, excelente. Mas o que eu acho que os parafusos estão um pouco curtos. Você tem esse limite aí de pegar 75% do diâmetro, né, no perfil. Tá no 75, cara, se fosse um pouquinho menor já estava ruim. Tá 74,5. Exatamente. E acho que poderia ter avançado, depois você faz o escalar em view para ver se o parafuso ficou grande demais, entendeu? Mas acho que é a única coisa que eu acho que está criticável aí. O parafuso está um pouco curto. Esse é um problema. A gente tem visto casos... Porque justamente você quer dar sustentação. Então você não tá... esse fragmento dorsal, quanto perdas mesmo do suporte subcondral. O parafuso aí está dando mais sustentação, né? Nesse osso ele tem pega, ok. Mas num osso mais fraco, ele está ali mais sustentando do que qualquer coisa. Então você tem que levar o parafuso lá atrás o máximo possível. Beleza. Essas incidências estão legais para a gente definir aí? O controle radiológico? A outra coisa, desculpa, já falta coisa aí. Não usar esse tipo de placa e indicar retirada precoce. Pois é. Pode fazer? O que você acha? Eu acho que pode ser uma ideia. Fora do país, existem lugares que já fazem isso de forma sistemática mesmo, né? Ainda mais nessas que esse SUG ficou... Conversar com o paciente é uma boa, já avisar, né?
está muito distal, essa placa é capaz de dar problema. Assim que essa fratura consolidar, você se reabilitar, isso é uma coisa muito simples de retirar. A morbidade é muito baixa, você retirar o material. Você faz com anestesia local, né? É uma coisa simples. Até porque essa FPL não é disponível amplamente, né? Entendeu? Então vamos lá. Tá suficiente isso, gente, como controle radiológico para mandar o paciente embora, tá tudo beleza? Uma coisa é, eu não sei se é impressão minha ali do negócio, parece que aquele tilt, a coluna da radial ali isso, parece que você não ganhou muito ali, tá vendo? Sei. É aquela história que a gente estava falando do enxerto. Eu já operei uma vez uma menina que fez uma osteossíntese e ela tinha muita dor porque o processo xiloide do rádio baixou significativamente. E aí teve que fazer uma osteotomia com uma abertura em cunha para poder melhorar, porque ela tinha dor do escafóide na fosseta dele no rádio. Não sei se ali é impressão ou não, mas caiu um pouco. Olha lá, tá vendo? Ó, viu? Aquilo acho que é a imagem do arco, isso, cara. olha Acho aí que a isso é a imagem diferença. do arco. Acho que não tem isso. Você vê que aqui, ó, tá vendo? Não tem. A própria dela, não sei, acho que aquilo é coisa mais do arco. E até uma Acho que isso é perda mais pouco artefato, né? significativa pode não dar problema. Estou só falando que digno Não, de sim, nota chamar ali, ó. atenção desse menor. Parece um pouco. Opa, peraí. Chamar atenção desse for menor, sem dúvida. Tem que ficar atento. Né? Acho que tudo é válido, sim, lógico. Agora, aqui. Será que fica meio na dúvida desse canto lá? Pô, é só para lembrar, a gente faz só uma pay-per-view e libera o paciente? Ou a gente faz mais incidências, né? Depois pergunta pro Leandro se ele fez a tomografia pós para ver esse parafusinho. Tomografia né? pós. Mas tem outro exame que pode ser feito na hora para você ver esse parafusinho? Tem que falar, acho que tem que fazer o skyline, né, gente? Os oblíquos. Acho que na hora a gente já vê isso. Acho que a skyline, pô, pra mim é excelente para ver se tá ali ou não tá. Dá para ver perfeitamente se tá ou não tá. Ó. Então esse skyline não ficou assim maravilhoso, que ele deixou o carpo ficar muito na frente, mas dá para ver por trás aqui que ficou curto o parafuso, na verdade, né? Não vai ter problema de passar a cortical dorsal nesse caso específico. Mas dá para ver que a radional tá livre, né? E tá bem subcondral. Tá bem subcondral. Então vamos seguir. Então fez a escala, ficou satisfeito e tal, vai poder o paciente reabilitar precocemente. Esse paciente tem pouco tempo de evolução, né? Tem 2 meses, eu acho, o caso. Ele até mandou o vídeo para mim, mas eu não consegui colocar o vídeo. Aí eu queria perguntar para vocês outros pormenores aqui, ó. Essa imagem aqui é comum. O que é isso aqui? Essa imagem aqui é comum, é bem comum isso aqui. Aqui também às vezes fica uma imagem estranha, né? Mas especialmente o perfil do paciente no pós-op, depois, ele não é controlado. O paciente vai lá, faz o cara, larga o braço, o paciente faz assim, frequentemente, né? É que é o contrário, né? Era para fazer assim, para fazer tangencial, né? O paciente nem se abaixa nem senta, porque tem uma forma correta de fazer o AP e perfil, né? O AP seria assim, 90-90, né? E o perfil seria assim, né? Neutro. Mas na hora H, o teco, bota o braço aí, o cara vai e bota o braço assim, né? Então os perfis saem muito estranhos. As imagens da placa frequentemente parecem que estão intraarticuladas. Bem comum isso. Todo mundo cansa de ver isso. Tal, né? E às vezes o paciente ganha tomografia por causa disso. Por causa dessa dúvida que a gente fica, pô, será que a situação deixa intraarticular? Então, mas se você fizer uma radiografia tangencial, que a gente faz no centro cirúrgico, né, a gente vê que não está. Não tá. Porque é difícil ele varar quando não é intraarticular. Quando a fratura não é intraarticular, é difícil o parafuso quebrar, porque tem o Bain, né? Gregory Bain, o trabalho do Bain, a parte mais dura do osso é a placa subcondral. Mesmo no paciente porótico e tal, é ele que sustenta. Né? Assim sustenta na placa subcondral. Furar a placa subcondral íntegra não rola. Agora, se for articular, entra. O fragmento cede e o parafuso intraarticular vira intraarticular. Então aí vê que houve uma certa... Mas talvez tenha sido uma certa perda, sim, já. Nesse caso, talvez tenha tido um pouco de perda, de fato. E aqui? Eduardo. E aí, cara? Vale até a pena ter mexido aí? Não mexe aí? Quando mexe aí? Será que isso vai dar problema, essa radional aí? Isso aí é difícil você prever, mas eu vou te falar, né? Nesse caso eu não teria mexido não, porque quando reduziu junto. Agora, eu não sei quanto tempo as pessoas estão imobilizando. Às vezes a pessoa bota para mexer precocemente e você estabiliza a radional distal. Você tem que esperar um pouquinho. Minha rotina, eu não boto tala-luva em pós-operatório, não. Boto axil palmar, pelo menos 15 dias até tirar. Se o paciente não tiver nenhum tipo de imobilização,
ele acha que a próxima supinação está livre. Eu acho que pelo menos tem que ter um começo de consolidação ali. Você podia... fratura do estiloide, não? Só? Não, com fratura. Acho até que você podia fazer Todas as cálculo. fraturas? Todas as fraturas radial eu boto marcado Todas de 15 dias. Não, todas que tem fratura da estiloide ulnar. Sem Então- fratura da estiloide ulnar, não. Mas aí teve lesão da fibrocartilagem? Mas aí... Oi? Da base, da estiloide, qualquer lugar? Não, só da base. Qualquer lugar. Eu vi aqui no Into, Sandro, uma vez Diego Fernandes falando sobre isso, né? E ele falou o seguinte, ó, quando tem esse biquinho aqui, isso aí é um sinal de que a estiloide está toda desinserida, com todo o complexo da fibrocartilagem. Ou seja, o complexo da fibrocartilagem fica sem nenhuma inserção foveal na borda ulnar. Então, na época, ele sugeriu que esses casos ele fixa. E, bom, eu acreditei nisso, eu tenho fixado. Eu não sei se realmente é necessário. Fixa in situ? Mas eu Ou abre? fixo... A maior parte quando a gente consegue passar um fiozinho ali e fazer percutâneo, ótimo. Mas muitas vezes tem que abrir. E aí quando abre, você vê que ela está fora do local e acaba tendo que colocar uma pinçazinha para segurar e reduzir. E a morbidade disso? Tá achando que tá valendo a pena? Porque isso leva a morbidade, né? Teve uma época, teve uma onda, né? Que a gente passou, né? De que todas as fraturas da base tinham que ser fixadas. Acho que o pessoal aqui, eu, Eduardo, André, acho que a gente ouviu muito isso aí. Talvez seja a época do Daniel aí, mais ou menos, da residência. Teve uma onda de que toda a fratura da base da estiloide era igual a uma radional instável. Foi o Diego Fernandes que popularizou isso pra caramba, né? E aí eu ouvi uma onda de... A gente fixava tudo, né? A gente não, todo mundo. E o que houve de iatrogenia, eu particularmente, eu mesmo, nos meus casos, aprendi que eu frequentemente atrapalhei mais do que ajudei. Eu. Então, e todo mundo ficou isso mais ou menos verdade, porque voltou atrás um pouco, e nem a gente só faz se estiver instável, né? Se tiver uma instabilidade clara, hoje é uma coisa mais ou menos aceita, de que se tiver uma instabilidade clara, radionar após uma fratura da base da estiloide ulnar, vale a pena fixar a estiloide ulnar para você reestabilizar aquela fibrocartilagem que foi avulsionada junto, né? Mas isso é uma coisa interessante de ouvir de pessoas que seguem fazendo, porque eu tenho essa dúvida também, se vale a pena fazer uma banda de tensão ou uma fixação menor com só um fio percutâneo. O que seria interessante para esses pacientes? Qual a melhor... Eu não tenho essa resposta para dar. Qual a melhor ideia de tratar um paciente que você quer fazer uma fratura da base da estiloide associada à fratura do rádio nesse borderline? Vamos fazer um parafuso. Parafuso eu acho arriscado, porque eu mesmo, quando faço a banda de tensão, vejo frequentemente que isso é um fragmento pequeno. E você vai acabar estourando ele com alguma facilidade, né? A banda de tensão é bem fácil a cirurgia, é bem fácil, mas tem uma morbidade depois do material de síntese, né? Que incomoda o paciente, tem que remover e tal, quase sempre tem que remover, mas é muito firme, né? É uma síntese muito firme. Né? Eu já, algumas vezes, nessa dúvida aí que você falou, paciente de alta demanda, etc., eu já coloquei o mini Ecotrac. Ele, assim, é percutâneo, você faz uma supinação do punho com desvio radial, e quando você acerta no intensificador de imagem, eu não vejo grande morbidade, não. E ele não estoura o fragmento, o mini Ecotrac, e ele entra botando. Aí vem aquela história, será que isso realmente foi um definidor de ter ficado bom ou não? Mas com uma morbidade pequena, você não abre, não vai pondo detenção, não amarra, não bota âncora. Eu, assim, na dúvida, nesse caso aí não, mas em outros casos que você tivesse mais dúvida, eu acho que o parafuso percutâneo, assim, uma opção. Rodrigo. Âncora como? Em vez de fazer um furo, fazer uma âncora? Eu fiz acho que 2 vezes num caso que era muito... Mas era um caso muito grave. Aqui? Bota a âncora aqui, isso? Bota a âncora aí, sobe com os fios, amarra lá por dentro, lá quase na fóvea. E traz firme. Ele fecha. Sei. Fiz 2 vezes. Mas no caso muito, muito grave, que eu precisava de qualquer maneira receber. Sim. E muito fácil de fazer. É simples. Aberta é simples. Ô, Sandro, eu acho que eu concordo com o Eduardo, que é o seguinte, que essa fratura ela envolve a fossa sigmoide. Não dá para pensar muito em mobilização precoce nesse caso. E a ulna distal tem um alto potencial de cicatrização. Se você deixar na axila palmar, você vai acabar cicatrizando. Fato. Agora, só para te provocar, Sandro, se a gente não tem que ter pressa em reabilitar. Se a gente ia deixar parado na axila, por que botou a placa e não o fio? Pois é. Então, tudo isso é questão.
Tudo isso é a questão. Se para tratar a lesão da estiloide ia botar uma imobilização prolongada, né? Isso. Por que não podia botar um fio de R$30 aí Por isso. resolver esse problema? Talvez. Mas eu acho que aí é uma questão de estabilidade, porque eu... Então, acho que eu concordo com o isso Fio, é uma eu não questão de discordo do estabilidade, Fio. que a placa vai dar estabilidade pelo ângulo fixo. É. E o gesso, ou a tala, ou o imobilizador está entrando por segurança, para conforto e também pensando em tratamento da fratura da estiloide. O fio não dá estabilidade, então ele pode falhar. Não, cede um pouco, mas a placa também cede um pouco. Essa placa aqui que os parafusos não foram lá em cima. Ainda mais com esse fragmento tão superficial, Não. entendeu? Talvez ceda um pouco também, talvez o resultado final seja igual. Luciano, essa provocação é porque eu me fiz mesmo, por exemplo, nos casos de fratura do rádio, que a gente tem lesão no escafo semilunar. Sei. Que algumas pessoas falam, bom, se tem lesão no escafo semilunar na fratura do rádio, Suspeito. você pode, por exemplo, fazer uma artroscopia, uma reconstrução ligamentar, uma sutura, seja lá o que for. E aí você vai colocar fio. Se você vai colocar fio no carpo, por que não bota o fio no rádio também e mantém a imobilização e não precisa um implante tão caro, né? Eu acho Não, que eu tô falando assim, quando você vai quando fazer a acontece cirurgia fratura associada, escapular, né? geralmente é a fratura articular. Pô, mas Aí você você está pensando em Tratar a fratura economizar... articular com estabilidade só com fio de Kirchner já fica mais Você está precário. pensando na economia pelo fio de Kirchner, vai indicar artroscopia. A artroscopia vai gastar também, né? Entendeu? A questão não é a economia, é economia de morbidade. Morbidade, sim. Quando a gente coloca um fio de Kirchner na extremidade tal do rádio, a gente faz um procedimento menos invasivo Sim. do que uma fixação com placa, que não está nada errado, tá Sim, ótimo. Cirurgia ótima, muito bem feita, que eu acho que eu nem faria ela tão bem feita. Mas eu acho que não é só a questão do custo financeiro da cirurgia, mas sim da morbidade agregada. Sim. A artroscopia é um procedimento extremamente de baixa invasivo, pouco invasivo. Se você só for olhar, você não gastou nada. Você vai olhar, e se tiver que fazer uma suturazinha, uma capsulodese ou um encurtamento térmico, você vai gastar muito pouco. E aí você não precisa, você abre mão desse custo adicional da placa. Sim. Mesmo com uma fatura Sim. que seja Não, minha dúvida é que essa provocação eu fiz para mim mesmo, por isso que eu estou fazendo aqui. Mas a fratura articular, que normalmente lesa o escafo lunar, é aquela fratura que tem um componente da estiloide. Essas fraturas, já tratar no pino, pode tratar. Se for só um afundamento que você possa fazer subcondral, mas se for uma fratura mais complexa, pode ser difícil também, né? Quando você falou do fio de Kirchner, você falou o preço, R$30. Então, isso estava na sua cabeça, né? E a outra coisa, você vai trocar a estabilidade da placa do ângulo fixo por uma artroscopia com fio de Kirchner, e o fio de Kirchner é mais barato, mas você vai gastar mais na artroscopia e não vai ficar tão firme. Entendeu? Eu acho que eu ainda prefiro a placa por causa da estabilidade do ângulo fixo, entendeu? Mas é questionável, discutível, com certeza. Não, tudo você vê que cabe discussão em tudo, né? Então, em relação ao tratamento, vou fechando aqui. São critérios semelhantes, que o fato de ser atleta ou sedentário não vai mudar nessa indicação. O problema desses pacientes é que todo mundo já falou aí, é o difícil segurar o sujeito. Olha a foto que o Leandro me arruma aqui. O cara jogando bola de gesso. Então, jogando futebol profissional de gesso. Então, é difícil segurar os pacientes são bem difíceis de você manter, realmente. Tem que pensar nisso, isso realmente tem que estar atento. Isso pode ser um fator. Pois é. Deve ser uma órtese. Não, isso é uma órtese. Que é a montagem, Não, pode ser uma Não órtese. sei, é foto. A foto tá aí, não sei se é montagem, se é fake news, mas que é deep fake, né? O Coban. É deep fake. Mas o lance é que é importante de saber que esses pacientes do futebol, do esporte, é outro perfil. Não é aquele paciente nosso do dia a dia, daquela fratura osteoporótica e tal. São pacientes que têm boa qualidade óssea, então cabe mais a fixação percutânea. São fraturas extraarticulares mais frequentemente, né? Do que o perfil do paciente sedentário. É isso aí, galera. Obrigado, hein?